Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma semana, né, que estamos nesse sistema à distância, mas já já, se Deus quiser, a gente se encontra presencialmente, né? Bom, nós começamos a fazer essa revisão, nós fizemos a revisão a parte 1 e agora a gente vai dar continuidade com a parte 2. Na primeira parte, nós vimos 2 capítulos da nossa prova e agora nós vamos ver mais 2 capítulos e assim encerramos os 4 pontos abordados nessa primeira avaliação. Tá bom? Então, preste atenção, se liga. Ainda está disponível o vídeo, a primeira parte da revisão. Dá uma olhadinha se quiser revisar novamente. E para quem não viu, né, é só dar o play. Então, bora lá. O que é que a gente vai ver agora nessa segunda parte? Né? Inicialmente, nós vimos quais são as características de uma célula bacteriana, que existem, né, diferentes formatos que essas bactérias podem assumir, que elas podem sofrer diferentes planos de divisão formando arranjos e que existem bactérias com estruturas diversas e que são classificadas em gram-positivas e gram-negativas, que existe um teste colorimétrico que pode diferenciá-las, que é o teste de Gram. E agora nós vamos ver, né, como esses micro-organismos eles vão, né, conseguir se multiplicar. Como é que eles conseguem absorver nutrientes? Principalmente quando a gente fala, né, desses nutrientes para cultivo desses seres vivos in vitro. Né? As células procarióticas elas são compostas, né, tanto por água, assim como nós, seres humanos, quanto por macromoléculas. O que é macromolécula, Elida? Macromolécula é uma molécula grande. Né? Quem são essas moléculas grandes que vão compor a célula bacteriana? As proteínas, os polissacarídeos, os lipídios, os ácidos nucleicos, né? São exemplos de macromoléculas que também vão estar presentes nessa célula. E essas macromoléculas, elas serão, né, quebradas, né, transformadas em moléculas mais simples para que a célula consiga absorver. Esse processo, né, de reações químicas que vai acontecer dentro da célula bacteriana é chamado de metabolismo. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que vão acontecer, né, a nível celular, nesse caso. E aí, o catabolismo é quando a gente vai ter a quebra dessas macromoléculas, formando o quê? Substâncias, moléculas mais simples. E a quebra dessas moléculas grandes faz com que haja a liberação de energia para o meio. Tá? O inverso é observado no anabolismo. Tá? No anabolismo, o que é que a gente vai ter? No anabolismo, nós vamos ter moléculas mais simples que vão se unir, se agregar, né? Se construir para formar o quê? Macromoléculas. Então, a gente tem, a partir de substâncias simples, né, a combinação para formar moléculas mais complexas. E com isso, né, para que ocorra essa união entre essas substâncias mais simples, vai haver um gasto energético. Então, a energia ela vai ser consumida do meio. Então, catabolismo, a gente vai ter uma quebra de uma macromolécula em moléculas mais simples, né, liberando energia para o meio. No anabolismo, a gente vai ter o quê? A junção de moléculas mais simples formando uma macromolécula. Com isso, vai haver o consumo de energia do meio. E nós vimos que essas macromoléculas, né, elas são utilizadas pela célula de diferentes formas. E algumas dessas macromoléculas são extremamente necessárias para o crescimento bacteriano. Né? As bactérias elas vão precisar do que a gente chama de nutrientes. O que são os nutrientes? São substâncias, são elementos retirados, né, do meio ao qual ela está inserido com o objetivo de construir ou de multiplicar aquela célula. E esses nutrientes eles são divididos em 3. Nós vamos encontrar os macronutrientes, os micronutrientes e os fatores de crescimento, tá certo?
Então, esses nutrientes, né, são formados por unidades menores que, juntando, unindo-se, vão formar moléculas mais complexas. Aí, como vocês sabem que eu gosto de passar uma vergonha, bora para cá fazer um esquema para a gente entender a diferença entre um macronutriente, um micronutriente e um fator de crescimento. Olha só. Então, o que é que a gente tem? Bom, então, a gente viu que os macronutrientes, os micronutrientes e os fatores de crescimento. Gente, eu sei que tá feinho, mas vai fazendo no caderno, sabe por quê? Porque quando você escreve, ajuda a fixar, né? E eu quero todo mundo arrasando essa prova sem estar olhando pelo caderno, né, bebê? Isso mesmo, todo mundo arrasando. Então, bora voltar aqui que eu terminei na fé de Jesus Cristo. Aí nós vimos que os macronutrientes são aqueles o quê? Macronutrientes, gente, é aquele que é demandado, requerido em maior quantidade pela bactéria, né? É aquele que é demandado ou requerido em maior quantidade pela bactéria. Os micronutrientes são aqueles demandados em pequena quantidade. E os fatores de crescimento, Hélida? Bom, os fatores de crescimento, né, eles são requeridos também em pequena quantidade e eles somente, né, isso somente por algumas bactérias que não são capazes de sintetizar. Por quê? Porque outras cepas bacterianas conseguem produzir esses fatores de crescimento, tá? Então, eu vou colocar aqui também, né, em pequena quantidade, mas aí tu faz essa ressalva, tá? Que é em pequena quantidade, mas por aqueles micro-organismos, né, por aquelas bactérias que não são capazes de produzir esse nutriente. Aí nós vimos que dentro desses macronutrientes, quem é que a gente encontra? Vimos que tem carbono, oxigênio, hidrogênio, enxofre, né, potássio, tá? São fósforo, são todos considerados macronutrientes, são todos demandados, né, pela bactéria em grande quantidade. Isso para quê? Para produzir carboidratos, lipídios, proteínas, material genético, né? E alguns são para atividades mais específicas, né? Sejam elas relacionadas a algumas atividades enzimáticas, né? Ou até mesmo na estabilização de algumas estruturas celulares. E os micronutrientes, quem são? Aí, micronutrientes, a gente tem manganês. Ainda não sei qual é o símbolo. Amor, na prova tu escreve o nome. O que vale é tu acertar, né? Cobalto. Jesus, olha que letra linda, né? Pronto. Manganês, cobalto, cobre, níquel, selênio, tungstênio, vanádio, zinco, tudo são exemplos de micronutrientes, que são, né, nutrientes que são requeridos, demandados pela célula em pequena quantidade. E eles também vão utilizar, né, vão estar envolvidos, né, em algumas etapas, sejam eles como catalisadores enzimáticos, ajudando as enzimas em reações que são importantes para a célula. E os fatores de crescimento, a gente existe 3 grupos principais. Quem são esses grupos principais? Aí tu vai ter que fazer aqui, ó, uma setinha, tá?
Porque aqui a gente vai ter os aminoácidos. Gente, aminoácido é o quê? Aminoácido, né, gente? É uma sequência que vai formar posteriormente uma proteína, que quando codificado e unido, vai formar uma proteína, né? Além desses aminoácidos, a gente vai encontrar quem? As purinas e pirimidinas. Pelo amor de Deus, Elida, genética de novo não, é difícil superar isso. Quem são as purinas e as pirimidinas, gente? As purinas é a base adenina e a guanina, tá? E as pirimidinas são as bases timina, citosina e uracila, tá? Além dos aminoácidos, das purinas e pirimidinas, que são bases nucleotídicas presentes, né, compondo o ácido nucleico, outro fator de crescimento que é demandado em pequena quantidade, né, e geralmente é sintetizado pela própria célula, são as vitaminas. E eu falei para vocês assim, gente, que vitamina é essa? São as vitaminas do quê? Do complexo B, tá? Então, na prova, tu já vai arrasar, né? Então, são as vitaminas do complexo B. B12, B6, B2, B1, tá? Todas essas, elas participam também dessa necessidade nutricional para que a célula consiga sobreviver e consiga o quê? Multiplicar. Que a ideia é que a bactéria, ela cresça, né? Mas lembra que sempre crescimento bacteriano, a gente está falando de crescimento em quantidade, em número. A gente não está falando em crescimento em volume, né? A bactéria era microscópica, cresceu, agora é o tamanho do meu dedo. Impossível isso acontecer, tá? Então, ela está crescendo, quer dizer que ela está se reproduzindo no ambiente. Só que esses micro-organismos, eles vão absorver esses nutrientes de forma diferente. Como assim? Nós vimos que, né, as bactérias, de acordo com sua estrutura, elas são classificadas em gram-positivas e bactérias o quê? Gram-negativas. E qual a diferença de uma gram-positiva para uma gram-negativa? Quem lembra? Eu falei assim, ó, gente, gram-positiva, olha para cá, 2 segundinhos, por favor. Eu falei assim, ó, gram-positiva, ó, tem uma parede celular espessa aderida a quê? A uma membrana plasmática. Já a gram-negativa, ela tem o quê? Tem uma membrana plasmática externa rica em quê? Olha para cá, estudinho vermelho aqui, ó, rica em lipopolissacarídeos, aderida a uma parede celular aqui, ó, de peptoglicano fina, delgada. E depois o quê? Uma membrana plasmática interna. Nesse espaço onde está imerso a parede celular, nós chamamos de espaço periplasmático. Além da parede, aí vai ter enzimas, tá? Que ajudam no processo. Então, já que as gram-positivas, elas apresentam essa parede celular espessa, para que elas consigam adquirir os nutrientes, elas precisam liberar enzimas no meio. A partir do momento que elas conseguem liberar essas enzimas, é que elas começam a quebrar, tá, em nutrientes menores, para que consiga passar através da parede e ultrapassar a membrana plasmática. Já a gram-negativa, eu falei para vocês que a gram-negativa tem o quê? Tem uma membrana externa rica em lipopolissacarídeo. E né, a membrana externa, né, que vai ter o quê? Olha só, olha para cá aqui, ó. Vai ter proteínas transmembranas que vão ajudar, inclusive, o quê? A passagem desses nutrientes. A membrana plasmática, gente, ela é seletiva, né? E por ser seletiva, é que ela, né, escolhe esses nutrientes que são essenciais e passam através dessa membrana. Mas quando chegar aqui nessa parede, não vai ser barrado, né? A parede não vai impedir, porque a parede de peptoglicano não consegue passar. Então, quando esse nutriente chegar aqui, as enzimas que estão imersas nesse espaço periplasmático começam a atuar. Aí elas entram em ação. Para quê? Para quebrar esses nutrientes em partículas menores e consiga ser atravessada pela membrana plasmática interna.
tá bom? Então, ocorre diferença no processo, na absorção de nutrientes, a depender da morfologia bacteriana. Anota isso. Anota isso, viu? Vai ter diferença na absorção do nutriente de acordo com a anatomia, né? A estrutura dessas bactérias. Bom, e aí, o que é que ela precisa para crescer? Né? Nós vimos que além desses nutrientes, sejam eles macro, micro, fatores de crescimento, que vão ser demandados em quantidades específicas, né? Uma outra é a água, né? Por quê? Porque o citoplasma ele é composto basicamente por água. Isso nós vimos lá na nossa segunda aula. E também a gente deu uma revisada, né, na aula passada, falando da função e da composição do citoplasma. Então, além de tudo isso, a bactéria ela vai precisar de fatores, né? Fatores que a gente chama de fatores, né, físico-químicos, fatores ambientais para ajudar, né, esse crescimento, como a temperatura, o pH, a pressão osmótica e a disponibilidade de oxigênio no meio. E dependendo de cada fator desse, nós vamos ter o quê? Uma classificação. Ela tem que saber todas elas. Vai ter que saber, né, bebezinho? Tem que saber por quê, porque tu vai tirar 10 nessa prova. Oremos, Jesus, oremos. Então, bora lá. Um dos fatores que é importante para o crescimento bacteriano é a temperatura. E de acordo com a faixa de temperatura que essas bactérias crescem, a gente vai ter uma classificação. Então, aquelas bactérias que vão crescer, né, por exemplo, numa faixa de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius, são chamados de quê? Psicrófilas. Já aquelas bactérias que vão crescer numa faixa de 0 até 30 graus são chamadas de psicotróficas. As que crescem numa faixa de temperatura de 10 a 50 graus, mesófilas. As que crescem na faixa de temperatura de 40 até 75 graus, termófilas. E as de 65 graus até 110 graus são hipertermófilas. São aquelas bactérias, gente, que inclusive a gente encontra próximo de regiões vulcânicas, tá? Que conseguem sobreviver sem sofrer desidratação a essas altas temperaturas, tá? E a outra característica que também vai influenciar nesse fator, né, de crescimento, nessa multiplicação bacteriana, é o quê? É o pH, né? Algumas bactérias, elas optam por crescer num pH ácido, né? São chamadas de acidófilas. Já existem bactérias que elas crescem num pH o quê? Neutro, são chamados de neutrófilos, tá? Não confunda esse neutrófilo aí com aquela célula de defesa que vive no nosso organismo, não, tá? E existem aquelas bactérias que vão crescer naquele pH o quê? Naquele pH alcalino, naquele pH básico, né? São as bactérias classificadas como alcalifílicas, né? Elas dependem de um pH maior para que ocorra o seu crescimento. Mas uma coisa bem importante também é com relação à classificação de oxigênio. Inclusive, né, algumas bactérias, né, elas podem crescer nesses ambientes de acordo com alterações no cozimento, na disponibilidade e fazer com que provoquem doenças no homem. Como assim, Elia? Vê. Deixa eu tentar dar um exemplo que talvez eu seja mais clara da forma que eu falei. Talvez não fique tão didático. Olha só, né? O ser humano, né? Nós, brasileiros, população mundial, a gente tem o costume até por conta dessa rotina agitada, de comer alimentos mais práticos, né? O fast food, os enlatados, os congelados, eles já caíram na nossa rotina. Isso é inquestionável, né? A gente sabe que há uma utilização. Não tô julgando a alimentação de ninguém, tá, gente? Só tô dando um exemplo. E aí, os enlatados, gente, para você fazer um alimento naquela latinha tal específico, existe todo um cálculo pela galera de engenharia dos alimentos. Por quê? Porque qualquer disponibilidade de oxigênio maior pode favorecer o crescimento microbiano. É por isso que a gente diz assim, não compra alimento, né, enlatado, amassado. Por
Porque no momento que ocorreu, né, aquela queda daquela lata, alguma pancada que provocou aquela alteração na forma da lata, vai também alterar na disponibilidade de oxigênio. E algumas bactérias, elas podem, né, não cresciam com aquela concentração de oxigênio e agora, como a concentração de oxigênio mudou, elas passam a crescer, tá? E isso, né, existe uma bactéria, né, que é a bactéria que provoca, né, que libera uma toxina botulínica. E aí, o que acontece? A toxina botulínica, ela não é boa, não. As clínicas de estética, né, vendem tanto, galera. Só que ali tá de forma o quê? Localizada, né? Você sabe a concentração que está aplicando, o local, o tecido que está sendo inserido, mas no caso da alimentação, aquela bactéria pode levar a óbito em poucas horas. Por quê? Porque ela atua onde? Ela atua no sistema nervoso, tá? Provocando um relaxamento, né, nas sinapses do sistema nervoso. Nós já vimos, inclusive, isso. E aí, o que acontece? Dessa forma, não vai ter contração da musculatura, ela causa aquele relaxamento. É por isso que usa naquelas pregas, naquele pezinho de galinha, né, que se forma com o envelhecimento, né? Então, mulheres e homens, eles usam nessa finalidade. Mas quando você consome aquele alimento, né, aquelas bactérias que estão presentes, contaminando, elas vão atuar no teu sistema nervoso e impedir a contração. Aí me diz como é que tu respira? Sem contração da musculatura? Como é que os pulmões vão começar a se contrair, a se estender, para que tenha inspiração e expiração? Não tem, tá? E isso vai atingindo vários órgãos importantes. E aí a pessoa começa a ter falência múltipla de alguns órgãos, tá? Então, a disponibilidade de oxigênio, ele é extremamente importante para o crescimento microbiano. E ele vai ser classificado como, ela? Ele vai ser classificado em aeróbicos e anaeróbicos, principalmente. Os aeróbicos são aqueles que demandam de oxigênio e os anaeróbicos são aqueles que não demandam, né, que crescem, né, na ausência desse gás. Só que aí, né, aqui tem uma imagem ilustrativa mostrando o quê? Essas bactérias crescendo in vitro, né? Crescendo in vitro, aqui num ambiente completamente controlado. E aí, nesse meio de cultura, percebeu que essas bactérias, por exemplo, que são aeróbicas obrigatórias, ou seja, que realmente só crescem na presença do gás, o que acontece? A gente vai observar esse crescimento aqui, ó, pertinho desse halo. Por quê? Porque tem contato com o oxigênio disponível nesse tubo. Já as bactérias anaeróbicas obrigatórias são aquelas que vão crescer o quê? Na ausência do oxigênio. Então, quando a gente observa, vai ver que elas vão crescer aqui, ó, no fundo do tubo. Por quê? Porque estão distante do contato com o gás. Já as anaeróbicas facultativas são aquelas, ó, que crescem por todo o tubo, tá? Crescem por todo o tubo. Elas vão crescer tanto na presença quanto na ausência desse gás, né? Facultado a elas, ou seja, você pode ou não pode aderir, né? Feriado facultativo, né? Pode aderir, pode não aderir. Teu trabalho, tu fica rezando que, ai meu Deus, que começa a aderir, aí não adere, tu tem que trabalhar. Pronto, as bactérias anaeróbicas facultativas, elas vão crescer tanto na presença quanto na ausência do gás. E as bactérias microaerófilas, gente, são aquelas que, né, exigem a presença do oxigênio, mas em baixas concentrações, tá? E estima-se que em torno de 18 a 16% é a concentração que essas bactérias elas cresceriam, ok? Tá? Então, bora para outra característica. Bom, outra é a pressão osmótica. A depender da pressão osmótica, ele é o quê? Pelo amor de Deus, mulher, fica difícil assim. Gente, pressão osmótica significa dizer a concentração de sal disponível com o qual aqueles micro-organismos conseguem crescer. Alguns vão conseguir crescer numa alta concentração salina, outras só vão crescer em baixa concentração desse sal, né? As bactérias não halofílicas são aquelas bactérias que só vão crescer, né, em baixíssimas concentração, né, salina.
E por que isso, Hélida? Porque, né, essa salinidade, né, esse sal, ele passa a ser tóxico para a célula. E aí acontece a lise. O que é isso? Ela estoura, ela se rompe e leva à morte da célula. Outra são as halotolerantes. Como o próprio nome diz, né, halotolerante, elas toleram, né, certa concentração desse sal, né? Acredita-se que de 1 a 6% de sódio, de cloreto de sódio, é o que é possível delas continuarem crescendo ainda essa concentração. E aí a gente tem o que? As halofílicas. Olha para o gráfico. As halofílicas, tu tá vendo o quê? Um espectro maior, não é isso? Por quê? Porque elas dependem de altas concentrações de sal para que ocorra o crescimento. Estima-se que elas vão crescer numa concentração de 6 até 15% de sal. Já as halofílicas extremas, aqui ó, no final, né, no final da concentração, são aquelas que vão o quê? Crescer exclusivamente quando tiver uma alta concentração de cloreto de sódio. Né? Acredita-se que em torno de 15 a 30% dessa solução. Bom, e esse crescimento que a gente está falando é sempre um crescimento em quê? É sempre um crescimento em quantidade, né? As bactérias não vão crescer em tamanho. Já falei para vocês anteriormente. E nós vimos, né, que as bactérias elas tendem a crescer sempre o quê? Formando agregados, né? Esses agregados é o que a gente chama de colônias. E lembra que os agregados maiores, eles podem formar o quê? Os biofilmes, tá? Lembra desse também que a gente já viu aula passada. E aí nós vimos que esse crescimento bacteriano em quantidade se dá por quê? Esse crescimento, né, é um crescimento rápido por reprodução assexuada, onde a bactéria, olha para cá, ó, ela aumenta de tamanho e divide-se em duas. Aumenta o seu tamanho, divide-se em duas. Com isso, ela consegue expandir, né, no ambiente muito rapidamente, né, e dominar determinadas áreas. Como assim dominar, Elida? No sentido de que, imagina aí, né, tua pele, que tem várias bactérias que compõem, né, como que a gente chama de microbiota, tem o intestino. Claro que no caso da nossa microbiota, essas bactérias, elas são bactérias, né, que nos ajudam em vários sentidos. Mas existem bactérias que são patogênicas, vão provocar uma doença. E por isso que às vezes é necessário, né, uma terapêutica rápido, porque isso aqui vai colonizando rapidamente e pode prejudicar, né, o funcionamento de determinados órgãos e tecidos. E aí, esse crescimento tão rápido, tão rápido, tão acelerado que as bactérias elas apresentam, ela é medida numa curva, tá? Em crescimento exponencial, tá? E essa curva em crescimento exponencial foi calculado em base logarítmica. E aí nós vimos que por ter esse crescimento exponencial in vitro, existe, né, uma curva de crescimento bacteriano. E essa curva de crescimento, por estar em um ambiente fechado, ou seja, o nutriente ele não vai continuar sendo disponível a todo tempo. Porque imagina aí, eu coloco você numa cela, coloco um monte de comida, mas vai chegar uma hora que aquela comida vai acabar. Se eu não repor a comida, ela vai começar a chegar uma hora que ela vai ficar escassa. Agora, tu imagina se ao invés de só você começasse a se multiplicar. De repente, tu tem gêmeos, depois tu tem mais quadrigêmeos, depois trigêmeos. Então, aquele alimento, ele vai acabar muito mais rápido do que fosse somente você. E esse crescimento bacteriano, ele é medido nessa curva, tá, gente? Então, o que a gente tem? Né? A primeira fase, né? Quando eu coloco aquela bactéria num meiozinho novo, lindo, cheio de macronutrientes, micronutrientes, né? Temperatura adequada, pressão osmótica, pH. Então, aquele primeiro momento, ela vai o quê? Ela vai se adequar.
tá? Ela vai começar o quê? A perceber esse ambiente e a disponibilidade desses nutrientes no meio. A gente chama de fase lag, tá? Fase lag. O que é essa fase lag, gente? Essa fase lag é uma fase de aclimatação, tá? A bactéria ela está se preparando para quê? Para se multiplicar, porque ela está percebendo que tem o quê? Muito nutriente disponível naquele meiozinho novo. Aí ela percebeu, ela se aclimatou, o que acontece? Ela começa a se multiplicar exponencialmente. É o que a gente chama de fase logarítmica, tá? Uma intensa atividade, uma intensa multiplicação, uma intensa reprodução. Mas só que vai chegar um tempo que aquela quantidade de nutrientes disponível no meio, com a quantidade tão grande de bactérias que se multiplicou, ela vai dar uma estacionada. Porque você começa a não ter mais tanta disponibilidade nutricional. E a partir daí, as bactérias ainda vão continuar se dividindo, mas aí não vai ter nutriente suficiente, elas começam o quê? A morrer. Elas, né, entram nessa fase chamada de morte celular, porque a população ela vai começar a se reduzir drasticamente. Vai se reduzir numa taxa também logarítmica, tá? Por quê? Porque não tem mais nutriente disponível para que elas continuem sobrevivendo. E essas bactérias, gente, eu posso preservá-las, tá? E eu posso utilizar diferentes métodos para fazer essa preservação. Tá? Eu posso utilizar a refrigeração, né? Aquela geladeira, coloca ela na geladeira. Pronto, só que na geladeira a gente, né, vai ter uma durabilidade pequena. Imagina aí, a gente tem um feijão, né? Pega o feijão cheio de rico em nutrientes, teve contato, deixou ali aberto na hora do almoço, não se serve, às vezes fala em cima, aquelas gotículas de saliva que tem bactéria. Tu coloca na geladeira para evitar que ele o quê? Que ele estrague, né? Então, ele consegue durar na geladeira por alguns dias. Mas se tu colocar no congelador, esse feijão não vai durar mais tempo viável, né? Sem uma contaminação bacteriana. Então, a mesma coisa, eu consigo congelar essas bactérias por um período muito maior, né? Por congelamento. Já pela liofilização, que é um congelamento associado a uma dissecação, né? A gente congela aquela bactéria, depois coloca na centrífuga a vácuo para retirar toda a água existente dentro dela. E aí ela consegue ficar por um período muito, muito longo, tá? Por décadas. E aí quando eu precisar, o que é que eu faço? Coloco água para ressuspender, para devolver a água que foi o quê? Tirada. E aí eu posso colocar no meio de cultura e ela cresce lindamente, como se nada tivesse acontecido. Como se nem tivesse ficado naquele período todinho em stand-by, tá? Então, essas bactérias, gente, elas possuem material genético, né? E esse material genético, ó, percebe comigo que eu estou relacionando. Eu saí de fisiologia nutricional e entrei em genética bacteriana para tu nem perceber. Ó, essas bactérias, elas apresentam um DNA, né, dupla fita, né? Geralmente ele é circular, que apresenta poucos números de cromossomos. Esses seres bacterianos, microbianos, eles são haploides. Eles apresentam um grupo restrito de genes. Eu até falei para vocês, por serem haploides, né, a taxa de mutação ela tem efeito imediato. Então, quando eu exponho essa bactéria na radiação ultravioleta, já as células filhas, né, a partir do momento que ela começar a se reproduzir assexuadamente, as suas células filhas já vão ter essas mutações. E todas as informações, né, que são essenciais para a sobrevivência dessa bactéria estão presentes nesse DNA, né, nesse DNA cromossômico. Mas aqui está mostrando, na verdade, é um DNA também o que? Plasmidial. Tá? Grande parte desse material genético dessas bactérias são regiões codificadoras. O que é isso? Querem realmente dizer uma informação. Serão traduzidos e formados o que? Proteínas que são extremamente importantes para a célula. A proteína, ela faz com que a bactéria ela tenha sustentação, ela tenha nutrientes, ela realize movimentação, tá? 1% dos genes são codificadores e aproximadamente 10% são regulatórios, formando o que a gente chama de promotor, operador e a
região de terminação. Esse material genético, ele é organizado na forma de operon, né, que eu falei para vocês anteriormente, que eles eram regulados todos de uma única vez, tá? E por realizar reprodução assexuada, as bactérias elas não vão apresentar o quê? Uma variabilidade genética, a não ser que ocorra o quê? A não ser que ocorram mutações. Essas mutações elas podem ser espontâneas, né, naturais, que ocorram no ambiente a qual aquela bactéria está inserido e causam, né, erros durante a duplicação do DNA, mas isso é muito mais raro. E essas mutações elas podem ser induzidas, né? Eu pego aquela minha bactéria, coloco, cultivo ela no laboratório e aí eu vou induzir essas mutações através da ajuda, né, de substâncias químicas ou de fatores físicos que possam levar a essa, né, alteração na sequência do DNA. E aí, quando aquela bactéria sofreu o processo de duplicação, né, a sua prole ela estará imediatamente mutada. Né? Então, existem vários agentes químicos, né, seja eles alquilantes, análogos às bases do DNA, né, ou agentes físicos que podem ser utilizados com esse objetivo. E a gente pode fazer isso, inclusive, de forma controlada dentro do laboratório, com a exposição, né, com essa radiação, tendo uma concentração em um tempo todo regulado. Bom, então as bactérias elas estão ali realizando reprodução o quê? Assexuada, né? Elas realizam reprodução assexuada, dessa forma não teriam variabilidade genética. Já poderiam ter sido extintas há muito tempo. Então o que é que elas fazem? Elas fazem recombinação homóloga com o objetivo de trocar parte do seu material genético ou incorporar parte do material genético exógeno de outro micro-organismo, de outra bactéria, com o objetivo de quê? De ter variabilidade genética nas suas células filhas, tá? E essa variabilidade, essa recombinação homóloga, ela pode acontecer por 3 formas. Quais são elas? Nós vimos que existe a transformação, a transdução e a conjugação. Vai estar na prova? Com certeza, bebê. Com certeza, com certeza, com certeza. Pode estar. Pode colocar aí. Vamos gabaritar essa prova. Olha só. Transformação, né? O que é a transformação, gente? É uma incorporação. É uma incorporação de material genético exógeno. Quer dizer, exógeno. Não é seu, tá? É de outra bactéria. É uma incorporação de material genético exógeno. Essa bactéria aqui, ó, ela vai receber o material genético dessa outra bactéria doadora que acabou o quê? De morrer. Então, as bactérias, tem lá milhares de bactérias, né, sendo cultivadas no mesmo meio de cultura, e as bactérias que vão morrendo inicialmente, né, ao sofrer a lisa, ao se romper, esse material genético disperso no ambiente, no meio de cultura, pode ser incorporado por outras bactérias que ainda estão vivas. E com isso, elas vão ter, né, variabilidade genética, tá? Outro processo que pode acontecer através dessa recombinação homóloga, também chamado de transferência horizontal de genes, é o auxílio de quem? Do bacteriófago. Quem é o bacteriófago? Ele é um vírus. Bacteriófago é um vírus. Mas infecta o quê? Infecta células bacterianas, tá? O bacteriófago ele vai infectar somente bactérias. E o que acontece? Esse bacteriófago ele pode se inserir dentro da célula bacteriana, pegar parte, né, o vírus, ele não é um parasita intracelular, então ele utiliza a maquinaria da célula hospedeira, ele incorpora parte do material genético da bactéria, multiplica aqui dentro ao ponto que ela não suporta, lisa, e ele vai, esses bacteriófagos que tem parte do material genético dele e parte do material genético da outra bactéria doadora, vai, estoura, cai no ambiente e injeta esse material numa outra célula. Essa bactéria aqui vai incorporar o material genético de quem? Dessa bactéria aqui e de quem mais? Do próprio
bacteriófago também, tá? Pode ter parte do material genético dele e parte do material genético da bactéria doadora. Então, a gente também vai ter uma forma de variabilidade genética. Quando o bacteriófago ele multiplica-se utilizando a maquinaria da célula hospedeira e leva ao rompimento dessa célula, nós dizemos que esse ciclo é lítico. Mas quando ele só se encaixa na bactéria e injeta seu material genético, nós dizemos que esse ciclo ele é lisogênico, tá bom? E aí existe uma outra forma de variabilidade genética, que é o que a gente chama de conjugação. O que é conjugação, Érida? Conjugação é uma transferência lateral de genes, também é um tipo de recombinação homóloga, onde ocorre passagem de material genético. Mas eu sei que tu tá atento, que esse material genético ele vai ser o quê? Exclusivamente o quê? Plasmidial, tá? É DNA somente plasmidial, não é material o quê? Cromossômico não, o DNA cromossômico ele fica lá intacto, mas parte do DNA plasmidial é passado da bactéria o que? F+ para a bactéria F-, sempre de forma o que? Unidirecional. Então esse tipo, né, de recombinação homóloga exige um contato, né, célula a célula. Existe um contato célula a célula utilizando o quê? O pilus, né? Utilizando essa estrutura para que ocorra a passagem. Sempre num sentido único, da bactéria F+ para a bactéria F-. Bom, galerinha, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, comenta nesse post. Se gostou, dá um joinha porque eu tô blogueira. Brincadeira.